19 de novembro de 2012, as paisagens gélidas e montanhosas do Colorado tornaram-se o cenário de um dos capítulos mais sombrios da cronologia criminal dos Estados Unidos. O desaparecimento de Dylan Redwine, de apenas 13 anos, não foi apenas um mistério estatístico, foi o início de uma jornada excruciante que revelaria as profundezas mais abjetas da mente humana. O que torna este caso visceralmente perturbador não é apenas a violência do ato, mas a identidade do carrasco. Em um mundo ideal, a figura paterna representa o porto seguro, a proteção incondicional e o alicerce moral. No entanto, Dylan encontrou o pesadelo justamente onde deveria ter encontrado amor. Ele foi vítima de quem detinha o dever sagrado de protegê-lo, transformando um feriado de ação de graças em um pesadelo interminável. Este relato não busca o sensacionalismo vazio ou o desrespeito à memória de Dylan. Pelo contrário, propõe uma reflexão sobre a falibilidade das instituições e a demora angustiante de uma justiça que parecia caminhar a passos lentos enquanto a verdade gritava sob o solo do Colorado. É uma homenagem à persistência de uma mãe e à memória de um menino que teve sua vida ceifada por segredos que nunca deveriam ter existido. Nossa profunda solidariedade permanece com Elaine Hall e todos aqueles que lutaram para que o nome de Dylan não fosse esquecido. Que a análise deste caso sirva como um alerta sobre os sinais de perigo que, por vezes, se escondem atrás de portas fechadas. Mark Redwine nasceu em 24 de agosto de 1961. Ele é natural do estado do Texas, Estados Unidos. Mark vivia em uma casa isolada em Vallecito, uma área rural e montanhosa perto de Bayfield, no condado de La Plata, Colorado. Ele trabalhava como motorista de caminhão de longa distância, o que explicava suas ausências frequentes, e, segundo a acusação, contribuía para seu temperamento isolado. Mark e Elaine se casaram e tiveram 2 filhos, Corey e Dylan. No entanto, o casamento foi descrito por familiares como turbulento e emocionalmente desgastante. No entanto, Mark se mostrava como um pai presente na vida de Dylan e Corey. O casal se divorciou em 2007. A separação foi extremamente litigiosa, com batalhas judiciais prolongadas pela custódia dos filhos. Na época do crime, em 2012, eles ainda travavam disputas legais. Mark foi descrito como um homem de temperamento difícil, muitas vezes controlador e emocionalmente distante. Elaine relatou que as discussões eram frequentes. O ambiente doméstico era muitas vezes tenso, com Mark demonstrando uma incapacidade de lidar com confrontos de forma saudável. Diferente de separações amigáveis, a de Mark e Elaine foi marcada por uma disputa feroz pela guarda dos meninos. Isso criou um racha profundo na família. Mark guardava um rancor imenso de Elaine. Para ele, Dylan e Corey eram muitas vezes usados como peças em um jogo de poder contra a ex-esposa. Após o divórcio, a relação de Mark com os filhos deteriorou-se rapidamente. O filho mais velho, Corey, percebeu cedo os traços perturbadores do pai e cortou laços, tornando-se o maior apoio de Dylan e Elaine. Dylan, sendo mais jovem, ainda era obrigado por lei a manter visitas. Dylan não desejava estar na casa do pai. De acordo com mensagens de texto e depoimentos apresentados no julgamento, o adolescente expressou diversas vezes para sua mãe, Elaine, e seu irmão, Corey, que se sentia desconfortável e infeliz com as visitas. Dylan só viajava para a casa de Mark devido a determinações da justiça durante feriados e férias. Em novembro de 2012,
Ele estava lá especificamente para o feriado de ação de graças contra sua vontade. A relação entre Corey Redwine e seu pai, Mark Redwine, era marcada por um profundo distanciamento, ressentimento e desconfiança. Diferente de Dylan, que ainda era obrigado a cumprir visitas judiciais, Corey já havia rompido emocionalmente com o pai muito antes da tragédia de 2012. A relação sofreu um golpe irreversível em 2011, durante uma viagem em família. Enquanto Mark dormia, Corey e Dylan encontraram fotos extremamente perturbadoras no computador pessoal do pai. As fotos mostravam Mark em situações humilhantes, vestindo roupas íntimas femininas e consumindo fezes. Corey relatou que ele e Dylan se trancaram no banheiro para olhar as imagens, sentindo repulsa. Prevendo que Mark negaria tudo, Corey usou seu próprio celular para fotografar as imagens que estavam na tela do computador. Segundo o testemunho de Corey, naquele dia, Dylan perdeu qualquer razão para admirar ou respeitar o pai. Dylan teve como plano confrontar o pai usando suas fotos. O plano de Dylan Redwine para confrontar o pai não foi um ato impulsivo, mas sim o resultado de meses de frustração e da deterioração profunda do respeito que ele sentia por Mark. De acordo com os testemunhos apresentados no tribunal, Dylan pretendia usar as fotos comprometedoras como uma forma de mostrar ao pai quem ele realmente era. O desejo de Dylan de confrontar Mark surgiu principalmente quando o pai criticava sua mãe, Elaine Hall, ou seu irmão, Corey. Em agosto de 2012, durante uma viagem para assistir a jogos de beisebol, Mark deu um sermão em Dylan, afirmando que Elaine e Corey não eram bons modelos de comportamento para ele. Dylan não tinha as fotos em seu próprio celular. Elas estavam com Corey, que as havia fotografado da tela do computador de Mark em 2011. Dylan fez pelo menos 7 pedidos para que Corey lhe enviasse as imagens. Na época, Corey decidiu não enviar as fotos. Ele testemunhou que temia alimentar um incêndio maior e estava preocupado que, se Dylan confrontasse Mark enquanto estivessem sozinhos, a situação pudesse sair do controle e se tornar perigosa. Dylan Redwine foi passar o feriado de ação de graças na casa de Mark. A chegada de Dylan Redwine à casa do pai, em Vallecito, no dia 18 de novembro de 2012, foi marcada por um clima de extrema frieza e distanciamento, registrado por câmeras de segurança e corroborado por registros digitais. Dylan pousou no aeroporto de Durango La Plata por volta das 18 horas. O registro das câmeras de segurança do aeroporto é um dos elementos mais tristes do caso. Ao contrário do que se espera de um pai que não vê o filho há meses, não houve abraço, sorriso ou qualquer demonstração de afeto. Mark caminhava à frente, enquanto Dylan o seguia a uma distância considerável, com a cabeça baixa e os ombros curvados, carregando sua mochila. Ficava claro que o menino estava ali por obrigação, não por desejo. Antes de subirem a montanha em direção à casa de Mark, os dois pararam em um Walmart e em um McDonald's em Durango. Novamente, as câmeras registraram o distanciamento. Mark parecia ignorar a presença de Dylan enquanto fazia compras. Dylan comprou algo para comer, mas, segundo os registros, ele passou a maior parte do tempo focado em seu celular, trocando mensagens desesperadas com amigos e com o irmão, tentando organizar uma forma de sair dali o mais rápido possível. A casa de Mark ficava em uma área isolada, cercada por florestas e terreno acidentado. Eles chegaram à residência por volta das 21 horas. Uma vez dentro daquela casa, Dylan perdeu seu maior refúgio.
O contato social. O sinal de celular na região era instável, mas ele ainda conseguiu enviar mensagens até as 21 horas e 37 minutos. Dylan enviou uma mensagem a um amigo dizendo que o pai estava estranho ou agindo de forma estranha. Ele reiterou o pedido para dormir na casa do amigo Ryan naquela mesma noite, mas Mark proibiu, alegando que já estava tarde e eles precisavam de tempo juntos. Pouco depois das 21 horas e 37 minutos, o celular de Dylan, que era seu cordão umbilical com o mundo exterior e sua segurança contra o pai, parou de emitir sinal. A perícia técnica descobriu que o telefone não apenas ficou sem bateria, mas parou de se comunicar com as torres de celular de forma abrupta. Foi nesse ambiente de isolamento total, no silêncio daquela casa na montanha, que o confronto final sobre as fotos comprometedoras provavelmente ocorreu. Na manhã do dia 19 de novembro de 2012, Mark alega que acordou e saiu de casa para resolver pendências de trabalho e fazer recados na cidade de Durango. Ele afirmou que Dylan ainda estava dormindo no sofá quando ele saiu. Mark retornou à casa e disse ter encontrado uma cena que sugeria que Dylan tinha acabado de sair. A televisão estava ligada no canal Nickelodeon e havia uma tigela de cereal pela metade sobre a mesa. No entanto, Dylan não estava em lugar nenhum. Apesar de não encontrar o filho, Mark não chamou a polícia imediatamente. Ele alegou ter dirigido pelos arredores procurando por Dylan e visitado casas de amigos. O relatório oficial de desaparecimento só foi feito às 18 horas, quase 11 horas após o suposto último contato. A investigação forense e os depoimentos de amigos mostraram que a história de Mark era uma fabricação. A promotoria argumentou que Mark montou a cena da tigela de cereal e da TV ligada para fingir que Dylan estava vivo naquela manhã. Na verdade, Dylan nunca acordou para aquele café da manhã. O celular de Dylan parou de funcionar na noite anterior, às 21 horas e 37 minutos. Se Dylan estivesse vivo na manhã seguinte, ele certamente teria respondido às mensagens de seu amigo Ryan Nava, que o procurou às 6 horas e 46 minutos para o encontro combinado. Cães farejadores de cadáveres, K9, foram levados à casa semanas depois. Eles não encontraram apenas o cheiro de Dylan, mas o odor de restos humanos especificamente na sala de estar, sobre o sofá e em partes do piso, indicando que um corpo sem vida esteve ali antes de ser removido. Na manhã de 19 de novembro de 2012, Elaine, que estava em sua casa em Colorado Springs, a várias horas de distância de Valecito, tentou entrar em contato com Dylan. Como Dylan era um adolescente que estava sempre grudado no celular e se comunicava constantemente com ela, o silêncio foi o primeiro sinal de alerta. Diferente do que se imagina, Elaine não recebeu uma ligação de pânico imediata. Quando Mark finalmente a contatou, por volta do meio da tarde, ele manteve um tom casual que a deixou ainda mais preocupada. Ele disse a Elaine que Dylan não estava em casa e que ele presumia que o menino tivesse saído para ver amigos. Elaine soube na mesma hora que algo estava errado. Ela conhecia a rotina do filho e sabia que Dylan jamais sairia sem avisá-la, especialmente estando em uma área que ele não frequentava há muito tempo e onde não tinha transporte próprio. Elaine começou a ligar desesperadamente para os amigos de Dylan em Bayfield e Valecito, incluindo Ryan Nava. Quando Ryan confirmou que Dylan não apareceu para o encontro combinado às 6 horas e 30 minutos da manhã e que não respondia às mensagens, o desespero de Elaine se confirmou. Ela percebeu que o filho não estava apenas atrasado ou brincando na rua. Ele havia desaparecido sob a custódia do pai. Elaine não esperou. Ela imediatamente pegou o carro e dirigiu por horas até o condado de La Plata. Ao chegar, ela encontrou um Mark Redwine que não parecia um pai desesperado, mas sim um homem na defensiva.
Desde as primeiras 24 horas, Elaine sentiu que Mark estava escondendo algo. Segundo Elaine, em uma ocasião em que discutiam sobre crimes e como pessoas eram pegas pela polícia, Mark fez um comentário detalhado sobre como ele agiria se precisasse cometer um assassinato. Mark afirmou que se ele tivesse que se livrar de um corpo, ele o levaria para as montanhas profundas do Colorado. Ele explicou que não enterraria o corpo de forma rasa, mas que o deixaria em um local onde a natureza e os animais selvagens fizessem o trabalho de limpeza, espalhando os restos mortais e dificultando a localização ou a identificação da causa da morte pela perícia. Em fevereiro de 2013, é considerada um dos momentos mais tensos e reveladores da história da televisão criminal americana. O apresentador, Dr. Phil McGraw, colocou Mark e Elaine frente a frente. A dinâmica foi marcada por um contraste absoluto. De um lado, uma mãe desesperada e em busca da verdade. Do outro, um pai na defensiva, desviando o olhar e mantendo uma postura rígida. Dr. Phil McGraw ofereceu a Mark um teste de polígrafo, mas Mark recusou-se a fazer o teste, afirmando que teria bebido no dia anterior e que isso poderia alterar no resultado. Com isso, Dr. Phil McGraw lhe ofereceu para fazer no dia seguinte, mas Mark, mesmo assim, recusou o teste. A investigação do caso Dylan Redwine é um estudo sobre como a paciência e a ciência forense podem, eventualmente, desmascarar um culpado, apesar de um início lento e de uma postura altamente obstrutiva por parte do principal suspeito. O comportamento de Mark Redwine durante as buscas foi, para os investigadores e voluntários, o maior indício de sua culpa muito antes de qualquer prova física aparecer. Enquanto centenas de voluntários e agentes do FBI vasculhavam as florestas densas do Colorado, o comportamento de Mark era descrito como bizarro e desconectado. Mark raramente era visto participando ativamente das frentes de busca. Enquanto Elaine Hall estava nas montanhas gritando pelo nome do filho, Mark frequentemente permanecia dentro de sua casa ou dirigindo seu caminhão. Em entrevistas, Mark não falava sobre as qualidades de Dylan ou sobre o medo de o filho estar ferido. Ele usava o tempo para reclamar de como a investigação estava sendo injusta com ele e como sua vida estava sendo arruinada pelos boatos. Ele demorava a responder aos pedidos da polícia e, muitas vezes, dava informações vagas sobre seus horários no dia do desaparecimento. Semanas após o sumiço, cães treinados para detectar odor de cadáver foram levados à casa de Mark. Os cães deram alerta, indicaram a presença de cheiro de morte em vários pontos da sala de estar e na caminhonete de Mark. Isso provou que um corpo sem vida esteve naqueles locais. Peritos criminais utilizaram luminol na sala de Mark. Apesar de a casa parecer limpa, o reagente revelou vestígios de sangue de Dylan no tapete e sob o sofá. O padrão de manchas sugeria um ataque violento com um objeto cortante ou contundente. A investigação mudou de patamar quando trilheiros encontraram os primeiros restos mortais em junho de 2013. Middle Mountain ficava a poucos quilômetros da casa de Mark, em uma estrada que ele conhecia profundamente. Em 2015, o crânio de Dylan foi encontrado. A perícia forense identificou pequenas fraturas e marcas que coincidiam com o uso de ferramentas pesadas. Além disso, o crânio apresentava sinais de trauma por força contundente, indicando que Dylan não morreu de causas naturais ou ataque de animais, mas sim por agressão humana. O comportamento obstrutivo de Mark continuou até sua prisão em 2017. Ele tentou mudar de estado, trabalhando como caminhoneiro e tentando deixar o passado para trás. No entanto, o grande júri decidiu que as evidências circunstanciais, o sangue, o odor de cadáver, o motivo das fotos e as contradições nos relatos, eram suficientes para indiciá-lo por assassinato em segundo grau. A investigação mostrou que Mark subestimou a ciência e a memória de sua ex-esposa.
Ele acreditava que, ao espalhar os restos mortais na montanha, a natureza apagaria o crime. Mas, como um dos investigadores disse no julgamento, os ossos de Dylan falaram o que o pai tentou calar. O momento da prisão de Mark Redwine, em 22 de julho de 2017, foi o ápice de quase 5 anos de uma investigação exaustiva. Ele não foi preso no Colorado, onde o crime ocorreu, mas sim no estado de Washington, enquanto trabalhava. Mark estava trabalhando como motorista de caminhão de longa distância. Ele acreditava que, com o passar dos anos e o fato de estar em trânsito constante por vários estados, a justiça nunca o alcançaria. O que ajudou a dar rumo ao julgamento de Mark foi o depoimento de Corey, que mostrou e afirmou a existência das fotos que estavam no computador do próprio pai. A polícia de Bellingham, agindo sob um mandado expedido pelo grande júri do condado de La Plata, Colorado, localizou seu caminhão e realizou a abordagem em um posto ou área de descanso. Testemunhas e relatos policiais descreveram Mark como aparentemente calmo, mas extremamente frio. Ele não demonstrou choque, desespero ou a confusão que um pai inocente teria ao ser acusado de matar o próprio filho. Ele apenas se rendeu, mantendo o silêncio que o caracterizou durante toda a investigação. Para que o juiz autorizasse a prisão após tanto tempo, a promotoria apresentou um documento de indiciamento de várias páginas que resumia por que ele era o único suspeito. Os motivos incluíam as manchas de sangue na casa de Mark, o odor de cadáver e suas fotos como forma de afrontamento à sua pessoa. A perícia descobriu marcas de trauma por força contundente e sinais de que um objeto afiado foi usado no crânio de Dylan, indicando uma tentativa de desmembramento ou ocultação cruel. Embora ele tenha tentado adiar o processo por anos, alegando desde problemas de saúde até a troca de advogados, a prisão em 2017 foi o começo do fim. Em 2021, o júri finalmente ouviu todas essas evidências e o condenou a 48 anos de prisão. O caso de Dylan Redwine não termina com a batida do martelo do juiz em 2021. Ele permanece como um lembrete doloroso de que o perigo, por vezes, não veste a máscara de um estranho em um beco escuro, mas sim o rosto de quem deveria nos dar o nome e a vida. A condenação de Mark Redwine a 48 anos de prisão trouxe o encerramento jurídico, mas as cicatrizes deixadas na família e na comunidade de Vallecito são permanentes. Este caso levanta uma questão urgente sobre as disputas de custódia e o bem-estar infantil. Dylan gritou por socorro através de seu silêncio, de suas mensagens aos amigos e de sua relutância em visitar o pai. O sistema judicial, ao priorizar o direito de visitação acima do instinto de preservação de uma criança que já não se sentia segura, falhou em protegê-lo. A história de Dylan serve hoje como um alerta global para que tribunais e assistentes sociais ouçam com mais atenção a voz dos menores envolvidos em divórcios litigiosos. A justiça por Dylan demorou quase uma década, mas finalmente chegou. Não deixe que essa história caia no esquecimento. Curta o vídeo e inscreva-se para não perder os próximos casos reais. Deixe seu comentário. Você acredita que 48 anos foi uma sentença justa para Mark Redwine? Sua participação ajuda o canal a crescer e a trazer mais investigações como esta. Até a próxima.